Meu nome é Lúcia. Tenho 43 anos. Vivo em Petrópolis, uma cidadezinha serrana no estado do Rio de Janeiro. Aqui tudo é calmo, assim como a minha vida. 20 anos de casamento com Fernando, meu marido. Sem brigas escandalosas, sem dramas ou traições. Apenas estabilidade, como o aquecedor a gás do nosso apartamento num prédio de 5 andares. Aconchegante, mas nunca quente de verdade. Fernando é um homem equilibrado e previsível. Às quintas, feijoada, aos domingos, lavar rápido. Ele sempre pergunta se não quer um cobertor quando cochilo no sofá. E eu achava que a vida deveria ser assim mesmo, até certo ponto. Mas tudo mudou numa sexta-feira comum. Eu estava procurando um cartucho para a impressora no escritório de Fernando. Não estava espionando, apenas entrei. A caixa de entrada do seu e-mail estava aberta no monitor. Nada secreto. Mas entre as mensagens vi uma foto minha. Um vestido de verão florido, o sol batendo no nosso pequeno jardim de inverno. Ele tinha dito uma vez que eu parecia fresca como a manhã, mas eu não sabia que ele havia enviado essa foto para seu amigo Ricardo. Conhecemos Ricardo há muitos anos. Ele vinha aos nossos aniversários, trazia tortas e vinho, e sempre me abraçava um pouco mais forte do que o necessário. No e-mail de Ricardo havia uma frase: "Não entendo como você consegue olhar para ela como uma mulher comum." Não era uma declaração, nem um flerte, mas foi como se algo me perfurasse. Não doeu, mas ardeu. Fechei a janela do e-mail e saí. Naquela noite não dormi, repassando aquela foto na minha cabeça, tentando entender o que ele tinha visto. Na manhã de sábado, Fernando e Ricardo conversavam sobre algo perto do fogão, enquanto eu cortava temperos. Em algum momento, Ricardo tocou minha mão ao me passar um pote de molho, como se fosse por acaso. Para todos, um detalhe insignificante, mas para mim foi como um beijo. A partir daquele dia, comecei a usar com mais frequência os vestidos que estavam guardados no fundo do armário, aqueles um pouco mais justos nos quadris do que o ideal para ir ao mercado. Comecei a passar perfume atrás das orelhas, um que não usava há uns 10 anos. Por baixo da roupa de casa, uma lingerie bonita não para alguém, mas para mim mesma, para me sentir desejada de novo. Fernando avisou que Ricardo viria à noite para assistir ao futebol. Não disse nada, mas por dentro, algo estremeceu. Tirei do armário uma camisa de linho branca com um fecho apertado no peito. Não importava que ninguém veria o top de renda cor de champanhe por baixo, mas eu sabia que estava ali. Quando o Ricardo chegou, tudo correu dentro dos limites da decência, conversas, piadas, salgadinhos. Mas quando nós dois esticamos o braço ao mesmo tempo para pegar uma garrafa de água na cozinha, nossos corpos ficaram perto demais. Ele não recuou, eu não me afastei. O silêncio entre nós era mais alto do que qualquer palavra. Ele me olhou não como um amigo da família, mas como um homem que não precisa mais explicar por que quer ficar por mais um minuto. Naquela noite não chorei nem ri, apenas fiquei deitada no escuro ao lado do meu marido, que há muito tempo não me tocava, e imaginei como seria ter alguém me olhando como um segredo a ser desvendado. Não como uma esposa, não como uma mãe, mas como uma mulher em cujo corpo o desejo ainda vivia. Desde que senti aquele olhar quase imperceptível e o toque na cozinha, tornei-me outra pessoa. Não por fora. Continuava sendo Lúcia, 43 anos, esposa, dona de casa, contadora numa rede de farmácias local. Mas por dentro, era como se uma janela que esteve todo esse tempo coberta com jornal tivesse sido aberta. Tudo o que parecia normal tornou-se insuportavelmente sem graça. Fernando continuava a ser carinhoso e atencioso, mas quando ele me beijava na têmpora, eu não me sentia uma esposa, mas um móvel, ao qual a gente se acostuma tanto que deixa de notar. Na quarta-feira à noite recebi uma mensagem de Ricardo. Apenas a foto de um livro antigo com a lombada gasta. Tínhamos discutido sobre ele 10 anos atrás. Em resposta, escrevi que pensaria em relê-lo. Na verdade, eu não pegava naquele livro desde então, mas senti que ele tinha me tocado não com palavras, mas com dedos leves e inteligentes. No sábado fui sozinha a uma exposição no Rio de Janeiro. Mostravam fotografias em preto e branco da cidade antiga. Eu só queria respirar, caminhar sem pensar. Na quarta sala, ele estava encostado na parede. O cabelo um pouco despenteado pelo vento, as mãos nos bolsos. Não combinamos, ele simplesmente estava lá. Ele não fez perguntas. Às vezes é preciso responder a sua pergunta silenciosa. Caminhamos lado a lado sem nos tocar, sem trocar palavras desnecessárias. Sua presença aquecia o ar entre nós. Eu olhava para as fotos das ruas antigas, mas só via a mão dele, a silhueta de seu ombro. Quando saímos para a rua, o céu estava nublado. Ele se ofereceu para me levar para casa. A estrada parecia mais longa do que era. O carro roncava suavemente. Ficamos em silêncio.
Nesse silêncio havia mais intimidade do que em 20 anos de casamento em palavras. Na curva para minha casa, a mão dele tocou a minha sobre o câmbio. Não a atirei. Ele também não. Eu me virei. Ele já estava me olhando, não com um olhar casual, mas como alguém que não tem mais forças para fingir. Seus dedos encontraram meu queixo, suavemente, como se eu pudesse me desfazer em pedaços. Ele me beijou sem brutalidade ou ganância, lentamente, como se fosse a primeira vez, como se fosse para sempre. Não foi um impulso, mas o reconhecimento do corpo. As almas se uniram, embora os corpos ainda não. Quando nos afastamos, eu ainda sentia o gosto da sua respiração e entendi, isso não ia parar e nem deveria. Na manhã de sábado, depois daquele encontro no rio, acordei com um tremor por dentro. Não de medo, mas de pressentimento. Parecia que o mundo inteiro tinha mudado de sabor, tornarás mais intenso, um pouco mais perigoso, como um pedaço de chocolate amargo com um toque de pimenta. Fiz as tarefas de sempre em casa, alimentei o gato, liguei a chaleira, mas cada movimento parecia carregado de um novo significado. Eu usava um vestido bege justo, que não vestia desde a licença maternidade. Fino, deslizando pelo corpo, realçando as curvas, mas sem ser vulgar. Por baixo, um conjunto de lingerie vermelha não para alguém, mas para mim. Para sentir novamente minha força e meu desejo. Fernando notou a mudança, elogiou o vestido, mas seu olhar não se demorou em mim. Ele não sentiu o que eu sentia. Mas Ricardo sentiu. À noite, quando jantávamos os três, ele entrou sem bater, como sempre, com uma garrafa de vinho tinto. Seu olhar me tocava como se quisesse atravessar minha pele. Quando me sentei à mesa e peguei o guardanapo, ele observou meus dedos tocarem o tecido, como se fossem os dedos dele. Durante a conversa, ele ficou mais calado do que o normal, mas cada pausa minha era preenchida por seu olhar, como se continuasse nosso diálogo silencioso. Dentro de mim, a tensão crescia. Não nervosismo, mas fome. Uma fome estranha, esquecida de ser vista, de ser desejada. Depois do jantar, Fernando foi para a sala assistir ao futebol, e eu fiquei com Ricardo na cozinha. Ele pegou a xícara da minha mão, e nossos olhares se encontraram. Sua voz ficou rouca. Você está bem? E você? Respondi baixinho. Ele assentiu e, sem se aproximar, disse, eu não peço nada, só não desapareça. E isso foi o suficiente. Naquela noite novamente deitei no escuro de olhos abertos, não por vergonha, mas por desejo. A cada dia, eu sentia o mundo ao meu redor mudar. Tornou-se mais nítido, mais intenso, como a pimenta no chocolate. Eu acordava antes do despertador, escolhia a lingerie com uma atenção especial, como se alguém pudesse vê-la, mesmo que ninguém devesse. Ricardo não escrevia com frequência, raramente ligava. Seu silêncio não era frio, era preenchido, como o silêncio entre as notas de uma bela música. Eu não esperava por um encontro, mas sabia que aconteceria. No sábado, Fernando avisou que Ricardo viria à noite para assistir a final do campeonato. Assenti como se não significasse nada, mas por dentro, algo vibrou. No quarto, em frente ao espelho, meu olhar era outro. Eu não me escondia mais. Queria ser notada. Vestia um vestido cinza de tecido macio, que deslizava pelo corpo, acentuando a linha dos quadris. Desabotoei o primeiro botão para que um colar fino com uma pedra preta ficasse exatamente na covinha entre minhas clavículas. O cabelo solto, sem penteado do jeito que ele gostava. Por baixo, um conjunto de renda azul escuro, comprado antes do casamento. Na época por brincadeira, agora em memória de mim mesma. Quando Ricardo entrou, eu estava na cozinha cortando limão para o chá. Ele cumprimentou Fernando, lançou um olhar rápido na minha direção. Não ganancioso, não vulgar, mas atento, profundo, como de um artista que percebe os traços que os outros ignoram. A noite seguiu o roteiro de sempre. Cerveja, batatas fritas, comentários sobre o jogo. Mas eu sabia que algo mais pairava entre nós no ambiente. Sentia seu olhar em mim quando ria um pouco mais alto do que o normal, quando ajeitava o vestido sobre os joelhos. Sem palavras, mas cada gesto se tornou uma frase. Depois da partida, Ricardo ficou um pouco mais. Meu marido saiu para o quintal para fumar. Parecia que estávamos sozinhos. Ele se aproximou, ficou ao meu lado, sem me tocar, mas o ar entre nós tornou-se denso, quente e lento. Eu não sei por que vim, ele disse, quase num sussurro. Eu também não sei por que você ficou em silêncio até agora, respondi. Dei o primeiro passo e o beijei, um beijo rápido, seco, mas com uma certeza que ao longo dos anos de casamento, havia se afundado em algum lugar. Suas mãos pousaram na minha cintura, demoraram-se, como se testassem se eu desapareceria se ele me soltasse. Mas não soltou imediatamente. Nossos corpos permaneceram atraídos um pelo outro. Não tínhamos pressa. Não foi um impulso, mas uma decisão.
Mais tarde, quando estava na cama ao lado do meu marido, Fernando estendeu a mão para mim. Sua mão deslizou pela minha coxa, um gesto habitual como acender a luz. Não me afastei, mas também não correspondi. Não porque não quisesse intimidade. Eu já a tinha, só que com outro. Fechei os olhos e imaginei como o Ricardo me olhou quando tirei o vestido cinza, não completamente, apenas baixando uma alça, mostrando a renda de seda por baixo. Sua admiração não precisava de palavras. Ele não me via como a esposa de Fernando, mas como uma mulher. Depois daquele beijo, tudo mudou. Não por fora. A casa ainda cheirava a café da manhã. O gato pulava no parapeito da janela. Fernando me acariciava as costas antes de dormir, mas por dentro, era como se uma parede tivesse rachado. Não desabou de uma vez, mas deixou de conter o silêncio de antes. Tentei ser cuidadosa, não me atrasava, não usava perfume sem necessidade, escondia a lingerie no fundo da gaveta. Mas o corpo me traía na forma como eu me levantava da mesa, como meu olhar se demorava, como minha respiração falhava quando chegava uma nova mensagem. Ricardo escrevia raramente, de forma concisa, sempre à noite, nunca uma palavra a mais. Amanhã você pode? Eu sabia o que significava. Se você pode não apenas se encontrar, mas se pode se permitir ser verdadeira com ele. Não nos encontrávamos em cafés ou parques. Seria muito barulhento. Em vez disso, um pequeno hotel na entrada de Teresópolis, onde ele supostamente vinha a negócios. Eu chegava de táxi, com um vestido fácil de tirar, o cabelo preso, os lábios quase sem batom, para não deixar vestígios. Exceto aquilo que é impossível apagar. Lá tudo era diferente, como no cinema, mas sem paixões e caos. Tudo acontecia lentamente, como a respiração sob o cobertor. Ele acariciava meus ombros, como se pedisse desculpas. Eu beijava seu pescoço, como se nunca mais fosse permitido. Não tínhamos pressa, e nisso residia a proximidade mais perigosa. Não nos tomávamos por completo, deixávamos espaço. Depois de um desses encontros, voltei para casa. Fernando me trouxe chá na cama com biscoitos e geleia de morango, com aquela mesma expressão que diz: estou fazendo tudo certo. Quase chorei. Você parece tão cansada, ele disse, me cobrindo com o cobertor. Talvez você devesse ir visitar sua irmã em Juiz de Fora por alguns dias. Eu não esperei permissão. Não fui para a casa da minha irmã, mas para encontrar Ricardo. Ele já havia alugado outro quarto de hotel, com janelas para um rio antigo, onde até o ar cheirava algo lento, como mel. À noite, estávamos deitados na cama. A mão dele estava sobre meu abdômen, minha palma sobre sua clavícula. Ficamos em silêncio, porque depois das palavras veria a escolha, e tínhamos medo dela. Não posso ser uma sombra na sua vida, ele disse de repente. Não quero te roubar. Apertei seus dedos e não respondi, porque ele estava certo. E porque eu não sabia como ser. Na manhã seguinte, acordei sozinha. Ricardo tinha saído cedo para não se encontrar com Fernando. O quarto ainda cheirava a sua pele e ao tabaco. Fiquei deitada, ouvindo o barulho suave da rua, e pensando em como viver agora, num corpo que já sabia o que era ser desejada. Ao voltar para casa, encontrei Fernando e tudo estava como antes. Flores no vaso, seus abraços habituais. Como foi? Mas em seu olhar havia algo sutil, como se ele sentisse que eu havia me tornado outra. À noite, ele tentou nos trazer de volta ao rumo de antes, beijando meus ombros com ternura, mas meu corpo não respondia. Ele se lembrava de outra coisa, daquilo que já havia escolhido. Não me virei, mas também não o deixei entrar completamente. Dentro de mim, vivia alguém novo, a verdadeira eu. Tentei manter o equilíbrio, de pé na fronteira de dois mundos. Tentei não falar em voz alta, esconder tudo, esperando que assim não se tornasse real. Mas o corpo não mente, o olhar não se esconde. O coração sussurrava mais alto que um grito. Ricardo não escreveu mais depois daquela noite no hotel. Ele desapareceu, não para sempre, mas silenciou. Eu esperei, verificava o celular, respirava o ar perto da janela e esperava que ele aparecesse de novo, como naquela exposição. E então uma noite chegou uma mensagem curta: estou aqui. Sem explicações, sem pedidos, apenas um ponto final. Era uma afirmação. Eu não respondi imediatamente. Tranquei-me no banheiro, segurando o telefone nas mãos, como se ele estivesse vivo por dentro. Tudo queimava de alegria e medo. Eu entendia que tudo começaria de novo e talvez terminaria. No dia seguinte, saí para caminhar sozinha. Apenas para sair, andar, respirar. Meus passos não me levaram ao mercado, nem à farmácia, nem à casa de uma amiga, mas a um parque antigo nos arredores, onde eu e Fernando passeávamos no início de nossa vida juntos. Sentei-me num banco e lembrei como ele segurava minha mão com força, com medo de me perder.
Agora ele não segurava, ele se acostumou. Quando voltei para casa, Ricardo estava parado na entrada do prédio. Ele usava uma camisa, o cabelo ligeiramente despenteado. Olhos que eu não via nem no espelho. Não me surpreendi. Entramos no apartamento. Estava silencioso. O marido no trabalho, o gato dormindo na poltrona. Ricardo ficou em silêncio. Eu colocava água na chaleira. Minhas mãos tremiam. Ele se aproximou, ficou atrás de mim e simplesmente disse: "Não posso mais ser nenhuma sombra, nenhuma sugestão. Eu te amo, e você sabe disso." Eu me virei e inalei seu cheiro, uma mistura de tabaco e algo quente, masculino. A resposta já estava em mim há muito tempo. Eu o beijei não como uma fugitiva, não como uma traidora, mas como uma mulher que o escolheu. Suas mãos pousaram em minha cintura. Meus dedos se prenderam na gola de sua camisa. Estávamos parados no meio da cozinha, onde tudo era comum demais para suportar aquele momento. Ele me beijou devagar, mas com firmeza. Não rasgamos roupas, mas rompemos fronteiras. De repente a chave girou na fechadura. Eu me afastei. Ricardo conseguiu ir para perto da janela. Ajeitei o cabelo como pude. A porta se abriu. "Fernando", ele disse em voz baixa. "Você não disse que tínhamos visita." Eu murmurei. "Ele só passou por aqui." Ricardo assentiu contido, educado. Fernando também, tudo dentro dos limites da polidez, mas os olhos do meu marido me olhavam de outra forma, mais profundamente, como se ele tivesse entendido tudo. Ele foi para o quarto. Fiquei no corredor com Ricardo, que me olhou com uma interrogação. "Preciso ir", ele disse. "Mas não vou desaparecer. Se quiser que eu fique, você sabe onde me encontrar." Ele saiu em silêncio, sem cenas, sem drama. E eu fiquei como alguém que sobreviveu a um terremoto, que ainda não percebeu que da casa antiga só restou poeira. À noite jantamos com Fernando. Ele me olhava, sem me acusar em voz alta, mas o silêncio dizia tudo. Ele sabia, talvez sempre soube, só agora decidiu acreditar. "Nós ainda estamos juntos?" Ele perguntou. "Eu não sei", respondi honestamente. "Eu não sei quem me tornei agora." Ele assentiu, não se ofendeu, apenas foi dormir. E eu fiquei na escuridão da cozinha, de pijama, sem maquiagem, sem teatro, com a verdadeira eu, com o coração que tremia não de medo, mas do pressentimento de que a escolha era inevitável. No dia seguinte, peguei uma caneta e papel e comecei a escrever uma carta não para Fernando, mas para mim mesma, para entender o que eu queria, quem eu era agora. Não havia resposta, mas agora só havia um caminho, para frente. Depois de escrever aquela carta para mim mesma, na qual tentava entender quem eu era e o que queria, o mundo ao redor pareceu congelar. Toda manhã eu acordava com um peso no peito e ao mesmo tempo com uma leve esperança. E se hoje tudo ficasse mais claro? Fernando continuava a viver comigo sob o mesmo teto, mas nos tornamos como vizinhos, cujos olhares não se cruzam. Ele ainda cuidava de mim, trazia chá, acariciava minhas costas, mas seus toques eram como se estivessem no piloto automático, sem o calor de antes. Sua voz soava baixa, cautelosa, como se temesse quebrar o que quer que de frágil restasse entre nós. E Ricardo, ele se tornou uma sombra que aparecia e desaparecia, mas deixava uma marca profunda. Trocávamos mensagens raramente. Cada mensagem dele era como uma faísca na escuridão. Numa dessas noites li uma dele: "Quero te ver de verdade. Sem medos e máscaras. Ponto." Combinamos de nos encontrar num pequeno café no centro do Rio, na Lapa, onde ninguém nos conheceria. Vesti um vestido cor de vinho tinto, fluido, com um decote profundo que deixava um mistério, mas não revelava todos os segredos. Por baixo, um conjunto de lingerie de renda preta fino e delicado, que eu usava apenas para mim. Nos pés, sapatos de salto médio elegantes, para me sentir mais confiante. O café estava vazio, apenas uma música suave e uma luz branda. Quando ele entrou, seu olhar percorreu meu corpo como se estivesse estudando uma pintura. Sentamos lado a lado e a conversa fluiu facilmente sobre a vida, sobre o passado, sobre sonhos, mas sem toques. Depois do jantar, eu o convidei para ir ao meu apartamento. Estava quieto em casa, apenas o gato ronronava preguiçosamente no parapeito da janela. Acendi velas que emitiam uma luz quente e suave, e coloquei uma música baixa. Ricardo se aproximou de mim. Suas mãos encontraram minha cintura. Seus dedos deslizaram lentamente pela borda do meu vestido, fazendo minha pele arrepiar. Não me afastei, pelo contrário, respondi a esse toque com um leve suspiro. Não tínhamos pressa. Cada gesto era pensado, cada olhar, uma confissão. Ele tirou meu vestido lentamente, como se temesse quebrar a fragilidade do momento. Sob o vestido, a pele era macia e suave, e o conjunto de renda parecia dizer: "Eu sou o seu segredo." Ricardo me beijou sem pressa, explorando cada centímetro.
Suas mãos brincavam com as fitas de seda da minha lingerie, tornando aquela noite especial, cheia de fetiches silenciosos. O toque da pele, o tecido sedoso, invisível para os outros, mas tão importante para nós. Tudo era tão íntimo que o tempo parecia ter parado. Mas, no momento mais tenro, o telefone tocou. Era Fernando. Apertei a mão dele, o coração batendo rápido. Desliguei a chamada e ficamos em silêncio, como se entendêssemos que aquilo ainda não era o fim. Aquela noite se tornou para mim um novo começo e, ao mesmo tempo, o final de uma vida antiga. Eu entendia que não podia mais viver nas sombras, escondendo meus desejos e sonhos. A manhã seguinte àquela noite chegou com um peso e uma liberdade simultâneos. Acordei na cama vazia com o cheiro de Ricardo e na minha cabeça, os pensamentos se embaralhavam sobre o que viria a seguir. Meus sentimentos por Fernando se misturavam com a nova paixão que se acendia a cada dia. Fernando me encontrou na cozinha com uma xícara de café quente e um olhar silencioso, cheio de perguntas que ele não tinha forças para verbalizar. Ficamos em silêncio, mas entre nós havia uma parede invisível. Uma parede construída de não ditos e de dor. Os dias passavam, e eu me pegava pensando cada vez mais que não queria mais me esconder. Uma noite, sentada à janela com vista para as ruas tranquilas de Petrópolis, tomei a decisão de ser honesta comigo mesma e com eles dois. Chamei Fernando para uma conversa. Em seus olhos, a preocupação ardia, mas eu falei abertamente, de forma calma e segura. Falei sobre meus sentimentos, sobre medos e esperanças, sobre como eu havia mudado e como não podia mais viver no passado. Fernando ouviu em silêncio. Em seu olhar, misturava-se dor e compreensão. Ele não acusou, não implorou, apenas aceitou. No dia seguinte, encontrei-me com Ricardo no mesmo pequeno café. Falamos sobre o futuro, sobre a impossibilidade de ser apenas um segredo e sobre como cada um de nós merecia a felicidade. Entendi que a escolha seria difícil, mas a honestidade era o único caminho para me encontrar. Os últimos dias em Petrópolis foram preenchidos com uma luta interna, comigo mesma, com meus sentimentos, com um mundo estabelecido. Eu não sabia o que me esperava, mas sabia de uma coisa: não queria mais ser uma sombra. Na última noite antes de um futuro desconhecido, vesti meu vestido cinza favorito, meias finas com um delicado padrão de renda e sapatos de salto alto, símbolos da nova Lúcia, pronta para encarar o destino de frente. Lá fora, os postes de luz da rua se acenderam, e eu estava parada à janela, sentindo meu coração bater no ritmo da liberdade e da ansiedade. Nesse momento o telefone tocou. Uma mensagem de um número desconhecido. Ainda quer saber a verdade? Eu estremeci, mas sorri. O mistério permanecia, o que significava que a história estava apenas começando.